Olá pessoal, muito boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Sentir saudade de mim. Como eu estou começando assim, eu queria fazer logo um vídeo logo a seguir, mas não deu. Mas é bom, o fruto é bom quando está maduro. Hoje eu tenho um assunto que eu quero tratar com vocês, que é muito importante, ele é muito atual. Ele está globalmente envolvendo todos os seres desse planeta, que é as redes sociais e o roubo da infância e adolescência dos nossos jovens. Eu resolvi fazer esse vídeo a partir de um vídeo que vi, né, em que se falava de um caso que ocorreu entre influencers adolescentes que estavam num evento, né, de influência, e houve uma discussão entre as meninas, né, e uma delas foi acusada de boleira, que ela estava dando em cima dos namorados, das outras, e ela se sentiu alijada, né, dentro desse evento, e isso deixou ela muito abalada, e ela se sentiu excluída na situação, devido a essa situação de se dizer que ela dava em cima do namorado das outras, né? E aí eu assisti, né, esse vídeo e fiquei pensando na questão da influência e como isso se deu, o desenvolvimento disso. Ela foi muito criticada, né, na internet, né, e as pessoas xingaram ela se sentiu muito mal. Mas ela conseguiu lidar com isso. Também teve um grupo, né, de pessoas que tem, digamos assim, mais empatia, né, mais solidariedade, que ela tem um grupo também, né, que acolheu-a, né, e não a discriminou. Mas ela ficou muito abalada com isso, mas fez o trabalho dela, né? E houve um fato muito interessante que eu queria comentar, que é uma coisa que andei pensando a respeito, da performance, né, dos pais nessa situação. Os familiares entraram na discussão, né? E o tio da moça que foi criticada como aquela que rouba namorado dos outros, paquera namorado dos outros, ele acolheu a sobrinha e tal. Mas houve um fato assim que me deixou muito preocupado, né, com relação à atitude de pessoas adultas diante de uma situação em que está se lidando com adolescentes, né, que são crianças da segunda infância para nós que somos, né, psicólogos, analistas. E essa moça, no final do evento, foi falar com a mãe da moça que tinha dito, né, onde houve essa questão aí, que essa era boleira. Ela foi abraçar, foi despedir da mãe dessa pessoa que a acusou, e a mãe dessa pessoa, né, dessa menina, não quis abraçá-la. Disse que não podia, porque a filha não tinha repudiado ela à toa, né, e se recusou a abraçar. E isso deixou a moça ainda mais constrangida, você imagina, né? E a gente fica pensando qual o papel dos pais numa situação dessa, né? O que se espera de uma pessoa mais adulta é que ela possa lidar com isso de uma maneira mais amena, né? Mais solidária. Até de se pensar que numa relação de adolescente, no grupo de adolescentes, nós fomos adolescentes, eu fui adolescente, né? Então sei muito bem que passei naquele momento da adolescência. Às vezes há mesmo discussões, faz parte desse universo do adolescente, né? Essas questões, porque o adolescente ele está no momento em que ele está em desenvolvimento e ele vai ter esses contatos sociais, vai ter crises sociais, ele está no momento desenvolvendo o seu eu, né? E aí vai ter um encontro, né, com os outros, esse encontro social muito importante. Mas o adulto espera-se que ele tenha
um senso crítico e acolhedor para essa situação. Isso me chamou muita atenção. E eu queria também chamar a atenção de vocês para um ponto que fico pensando: os influencers. É um trabalho. Que trabalho faz o influencer? E aí, né, observando, notei que o trabalho é o seguinte: as moças, né, enquanto se maquiam, né, elas falam dos produtos e falam da vida delas, contam coisas da vida, se expõem, né, na rede social, fazendo esse trabalho, né, dito trabalho, que eu boto trabalho entre aspas, um trabalho que elas se expõem maciçamente. E o que me chama muito a atenção da postura dos pais é que incentivam isso, né? Incentivam. E é um trabalho meio fake, né? Meio de insegurança, porque na verdade é uma utilização, a meu ver, de um momento da adolescência, né? Desse jovem, em que é para ele estar experimentando a vida e não tendo a obrigação de trabalhar, né? E há uma coisa muito interessante, que a mídia, a força da indústria da mídia nesse momento se aproveita disso, e essas crianças, esses adolescentes, eles são emancipados para uma situação de empresários, né? São novos empresários, uma precocidade, né, imposta a adolescentes que vivem. A adolescência em si já é um momento assim muito, eu diria, muito eruptivo, né, vulcânico, porque é o momento em que está se tecendo a identidade de uma pessoa, né, lidando com o mundo, construindo a sua forma de pensar, a sua identidade pessoal real. E acredito que essa pressa, e aí eu dirijo essa minha fala aos pais que observem isso, né? Esse incentivo de que então estão trabalhando, existe uma idealização, né? Que estão trabalhando, são novos empresários e tal, e em detrimento do espaço que esses jovens têm todo o direito de viver, inclusive situações como essas, né? Lidar com ciúme, né? Com afeto, e que vai construir essa pessoa para um futuro maior. Me chamou a atenção também a organização desses eventos, né? As pessoas adultas que estão por trás disso. Eu senti que a moça ficou meio perdida nessa situação, né? E essa coisa é colocada na internet, na rede social, e atinge ela. Essas moças têm milhares de pessoas seguindo. E isso já é também uma questão que me preocupa, pensar o seguinte: à medida em que uma adolescente está se formando, né, e está construindo o seu eu real, ele pego por essa pressão, né? Essa pressão de performar, né? De vender, porque é vendável, uma figura, uma imagem vendável, né? Para essa pessoa jovem, que teria todo o direito de ter um espaço mais lúdico, de brincar, de acertar, de errar, se desenvolver, e ela é colocada nessa posição e muito, digamos, instigada pela própria mídia, pelos pais. E tem uma coisa interessante que me chama a atenção também, é que esse evento, né, essa exposição, né, da vida íntima, do corpo, da pessoa, da expressão da pessoa para as outras, e essa coisa assim de uma quase que uma propaganda, né, que eu vejo de certo modo, que vai entrar em todas as camadas sociais, todos os adolescentes. O adolescente está no momento de que ele, né, precisa crescer, ele precisa se separar da dependência dos pais, encontrar uma forma de se organizar para ser adulto. E essa precocidade
pode dar, então, chance a ele não ter uma identidade real, né? Um eu real. É um eu online, né? Um eu fake. Isso pode trazer transtornos sérios a esses influencers, né? Transtornos que vão fazer a construção do que o Winnicott chamava de falso self. A pessoa não tem uma visão real de si. E que me preocupa também, que de certo modo, do ponto de vista social, há uma propaganda de um bem-estar, de alcançar sucesso rapidamente, a todo custo, que é vendida por um outro grupo. Essas jovens das quais a gente está falando desse caso, geralmente são jovens de classe média alta, né? Que têm recursos, né, especiais para utilizarem os melhores, né, instrumentos, aparelhos para isso, os melhores produtos, e as empresas então, né, vão, claro, procurar, porque a ideia então é vender essa imagem, né? Isso chega nos outros adolescentes, os adolescentes que são de outras classes, né? Classes trabalhadores, classe de gente que tem menor condição, classe de gente que não tem essa condição até de comprar aqueles produtos. E a minha preocupação nesse caso, a questão que eu trago, é que o roubo da adolescência desses influencers, né, que acabam se transformando precocemente em adultos empresários, alguns inclusive, isso no vídeo que assisti, né, a pessoa que fez o vídeo estava chamando a atenção para isso, não vão estudar, né? É celular o tempo todo na mão, né? Essa coisa da rede social, não estudam, e há uma ruptura nesse desenvolvimento, né, dessa pessoa. E o que é pior, isso é vendido para as outras crianças, outros adolescentes que estão olhando isso e almejando, porque nós somos, de certo modo, todos nós, né, somos, digamos assim, movidos por desejos, né? Nós desejamos melhorar, digamos assim, uma vertente essencial da própria vida humana, de buscar o desenvolvimento, de crescer. E é vendida essa imagem, né, de que se pode ter, né, uma riqueza assim tão fácil, crescer tão fácil, que é um distanciamento em que as outras crianças que não têm esse acesso, porque infelizmente a gente não tem ainda, né, uma condição político-social, né, educacional, que realmente contemple a maioria das pessoas. Então o que acontece? A gente, de certo modo, dá uma mensagem para essas outras crianças, usando as crianças também, estão usando crianças e adolescentes, né, influência da classe média alta, e essas outras crianças ficam também sideradas com esse ideal, né? Queremos ser assim, vamos ser assim, tá? O que pode levar, o que fico pensando, de certo modo, e olhando esse movimento, esse ambiente, desses impactos psicológicos na saúde mental, da criança, tanto da criança, do adolescente que está fazendo, que é um influencer, que está lá, né, e se expondo o tempo todo, né, e do outro que quer chegar lá, fica assim quase que quero chegar lá, quero ser assim, né, vende essa imagem, esse sucesso. E o que eu noto hoje, por exemplo, eu acredito e tenho pensado a respeito, na situação que a gente está vivendo atualmente, é só entrar na internet, ligar no televisor, no celular e ver no noticiário, no crescimento muito grande da agressividade, da violência. E aí eu fico pensando, qual a responsabilidade, né, dos adultos, dos pais, dos homens públicos, né, para essa questão?
Por exemplo, então se uma criança, um adolescente, vendo isso e ela não tendo condições, que ela vai, porque é inatingível isso, é uma venda, né, de um ideal inatingível, que de certo modo vai, né, perpassar, né, a vida dos outros adolescentes. Esse que está como influência, que a gente já está vendo como ele lida com isso, e é uma pressão para ele ter uma imagem idealizada, que não é uma imagem dele mesmo. A gente não está permitindo que esse adolescente viva a vida dele, construa a vida dele, aprenda com erros e tal. Não, ele agora é empresário e tal. E está assumindo as responsabilidades que ele não tem madureza suficiente para isso. Ele não desenvolveu ainda mecanismos de defesa adequados para isso. E é preciso, e passa por então essas crises, que é uma outra coisa muito interessante, né? É o tal do cancelamento, né? A pessoa é cancelada. Até eu vi nesse vídeo, parece que uma das amigas falando sobre isso, orientando, porque ao mesmo tempo que você cresce, tem, né, milhões de seguidores, de repente também você pode ficar defenestrado, isolado. O impacto disso na cabeça de um adolescente. E dos adolescentes que assistem, desse grupo de outros adolescentes que assistem, o que está ocorrendo? Na verdade, também vão querer acessar esse lugar, porque é um lugar, isso é um paraíso, eu também quero entrar nesse paraíso, mas eu não tenho condições. Então, eu acredito que esse tipo de disposição do nosso jovem, dos nossos adolescentes, nas redes sociais dessa maneira, sem nenhum controle, né? Uma coisa que me provoca profundamente é a liberdade das plataformas, né? Aliás, está vendo, o mundo inteiro está de olho nas plataformas, né? Em que elas precisam ser também chamadas à responsabilidade para cuidar, né, da exposição desse jovem, quiçá as outras coisas, né? Mas principalmente o jovem, porque o jovem e a criança, eles são as sementes do futuro. Eles são as nossas esperanças de um mundo um pouco melhor. E as plataformas soltas. Quer dizer, que tipo de apoio? Então, eu acredito, já está havendo um movimento, né, tenho acompanhado isso, o Movimento Brasil está se movimentando para isso, para chamar a responsabilidade às plataformas, né? E os grandes empresários também observar isso, que impacto tem isso, né, na sociedade, porque a gente tem, o que a gente está plantando, né, com esse tipo de conduta impensada, né, desregulada, né, como eu diria, meu Deus, gananciosa, né? Porque isso tem um preço. Nós vemos então o crescimento, né, da ilegalidade, da violência. Acredito que a busca, né, que as crianças de outras classes menos favorecidas, por buscar um tal aparato, né, eu também quero ter o melhor computador, eu quero também usar o melhor produto. Isso tem um impacto, perpassa toda a sociedade e vai inclusive para essas outras crianças, que aí a gente vê um grande número, né, de crianças envolvidas com narcotráfico, número de violência. Hoje nós temos uma cidade, né, as cidades todas estão sendo, digamos assim, assaltadas por esse tipo de movimento de violência que, no fundo, ele é fomentado por um desejo de satisfação inatingível. Não é por quê? Porque ele não perpassa pelo desenvolvimento esperado, adequado. A gente precisa, para crescer, né, a gente precisa saber lidar com frustração. A psicanálise traz isso, é um ganho inegável que a gente não pode desprezar, né? Então a gente precisa lidar com frustrações, lidar com os erros, com as dificuldades, entender, sacrificar um desejo, né, em prol de um outro que é mais adequado, né? Ter mais respeito
multissolidariedade entre nós, esses talentos, esses conceitos importantíssimos para uma vida social, né, saudável, estão sendo tragados, né, destruídos por essa atitude que a gente precisa repensar. Pensar a questão dessa exposição muito grande dos nossos jovens nas redes sociais, né, assim tão precocemente, esse impacto em todos eles, né, como eu estava dizendo nesse momento, a questão desse impacto das outras classes. Vejo nessa situação o aumento da violência perpassa por aí, no êxodo das escolas. A gente precisa começar a pensar um pouco mais, e aí organizar a sociedade precisa pensar isso, os pais. Daqui a pouco nós estamos, né, aprisionados em casa. Quer dizer, já não se pode andar com o celular, né? O celular, olha que beleza essa ferramenta fantástica, né? Que roubada toda hora, que ele passou a ser assim, né? Tela importante para a emancipação de um ser. Quer dizer, que é uma projeção bastante primitiva, à medida que a gente precisa pensar um pouco nesse encontro com o nosso mundo interno, e nós, diante dos nossos jovens, das nossas crianças, precisamos passar isso, os adultos, os empresários, professores, os políticos, os governantes, a gente precisa começar a pensar isso. Acho que o momento em que a gente está passando em vários, né, lugares do mundo, os países já estão olhando isso com cuidado. O que isso pode trazer de prejuízo para nós? Essa ganância, né? Essa exposição, essa imagem vendável, né? Que está pegando as nossas crianças, né? E os nossos adolescentes. Estamos construindo um mundo totalmente ter coisas, altamente materialista, de relações imediatas, né? E de uma competição exagerada, né? Uma competição muito exagerada e que vai levando, então, a um adoecimento mental das nossas crianças, da nossa sociedade, porque tem uma outra coisa muito importante, que é esse movimento, né? Esse movimento de influência, dessa coisa de vender a imagem, né? De estar se expondo, de certo modo, ele vai empobrecendo a gente e atinge os familiares. Os familiares também são atingidos. É uma exposição muito grande, né? E aumenta a competição, a inveja, né? O Freud vai falar do narcisismo e essa forma, né, midiática, né, de performar, de vender, de ser bem-sucedido. Olha, tão novinho, já tão bem-sucedido. Você está entendendo? Esse investimento nisso dá ao adolescente uma visão totalmente ilusória de um crescimento pessoal perdurante, né? Para uma sociedade mais organizada, uma sociedade mais solidária, porque é muito imediatista e competitivo. E nessa ascensão precoce, né? E muito, às vezes, estimulada pelos próprios pais, pelos adultos, pela mídia, né? Porque estamos vendendo produtos, nós estamos se maquiando, essas coisas todas, vai levando um grande número de adolescentes ao adoecimento mental, espiritual e até físico. Então a gente precisa começar a pensar um pouco mais nessas atividades dos adolescentes como influência, os pais acompanharem mais, pais mais adultos. Realmente a atitude dessa mãe foi estranha, né? Porque tomar partido dos filhos nesse momento, eu costumo dizer que todo adolescente, toda criança é um pouco filho de nós adultos que somos os seres pensantes, né? Homens, vamos chamar assim, de boa vontade, de mais juízo. Porque, na verdade, eles estão no momento que precisam, né? Onde se tem um adulto,
no lugar onde tem adolescente ou criança, esse adulto, ele deve ser, né, um referencial de organização para essas crianças. Então nós precisamos repensar essa questão, né, das redes sociais, dos influencers, né? Pensar nessa questão desse narcisismo imposto, pressionado, né, para performar, para vender, que vai, de certo modo, prejudicando a identidade do adolescente, né? Ele acaba ficando fake, né? O falso self. E acaba também levando, nós temos, né, conhecimento de grande número de suicídio entre os adolescentes, que é assustador, é muito assustador. Fora isso, a questão da, digamos, agressividade entre eles, né? A gente precisa olhar, é preciso que a gente se reúna para discutir isso, né? A sociedade precisa dos grupos sociais, as escolas, as igrejas, né? Os empresários da classe média alta, classe média, da classe mais simples, precisamos nos congregar para discutir isso nos fóruns necessários, levar isso, inclusive, para os governantes, para os que dirigem os países, que nos representam, para a gente rever isso. Precisamos proteger. É um dever nosso, dos adultos, proteger a criança e adolescente, que eles vão ser o futuro do nosso mundo. Nesse vídeo que eu assisti, é interessante que a pessoa que estava falando sobre era um rapaz, esqueci o nome, mas ele dizia de tirar o celular dessas crianças, pensar isso, essas brigas, entendeu? A escola adotou agora uma medida de... na escola não pode usar o celular, tem conversado com alguns amigos professores e tem tido um resultado interessante, alguns têm falado sobre isso, e que eles estão conversando mais. A princípio a gente fica danado, né? Eu digo para vocês que eu também adoro o celular, eu gosto de pegar o celular, gosto de internet, acho o avanço tecnológico uma maravilha, eu acho. Eu me lembro quando eu fiz a minha universidade há um tempo atrás, né? Estou formado há 40 anos, eu sou psicólogo há 40 anos. E quando me formei, eu não tinha essa facilidade que eu tenho. Hoje eu me sinto no computador, né? Eu tenho meu filho, a gente conversa muito a respeito disso. Eu fico longo tempo no computador, eu gosto da pesquisa. Eu, para fazer um trabalho, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que comprar livros, comprei muitos livros, gosto dos livros, são meus grandes amigos. Mas a princípio, quando eu estava no início, eu tinha que ficar na biblioteca fazendo, né, pesquisa, anotando, tirando xerox. E hoje a gente tem, né, um aparato muito interessante que eu acho que veio para ficar e para o futuro, e eu acho ótimo. Eu quero deixar bem claro que eu não sou refratário à internet, muito pelo contrário. Eu acho que é mais uma forma que a gente precisa ter. Assim como, pegando o que o Freud fala do inconsciente, né? Essa questão da internet, né, do audiovisual, ele é muito, digamos assim, digamos, de essência do inconsciente humano. À medida que você, acesso, agora eu estou falando com vocês aqui na minha casa e espero, né, ter o prazer de ser ouvido por vocês, e tomara que eu possa estar contribuindo de alguma forma para vocês pensarem, né? Então é um negócio fantástico isso, é uma ferramenta fantástica, que a gente precisa, como os nossos desejos, né? A gente precisa ter um cuidado, porque a gente não pode ser escravo do desejo, ou escravo da mente que quer ser satisfeita imediatamente. Para isso a gente precisa ter sim um afastamento disso, um padrão de reconhecer o que a gente pode ou não pode fazer, né? Limites. E esse rapaz dizia o seguinte, né? Pegando a questão da escola, que eu estava falando ainda agora, que tem melhorado, que os adolescentes, as crianças estão conversando mais, estão procurando outras coisas, porque o celular, a internet é muito hipnótica, né? É muito hipnótica. Mas é legal, hipnótico, você joga. Ainda hoje mesmo eu vinha voltando num ônibus, né? E eu estava jogando
Pac-Man, que eu gosto. Está jogando assim. É muito legal, mas já precisamos ter um cuidado. O momento adequado, há um momento de prazer, há um momento de trabalho, né? Há um momento de crescer, um momento de ser responsável. Então essa é a minha mensagem. E acho sim que nós nós temos essa necessidade, é premente que a gente faça isso, né? Que a gente venha proteger os nossos adolescentes, as nossas crianças, né? E nos proteger, que eles somos nós somos eles. Nós somos um, nesse sentido, né? De uma vida melhor. Quem é o pai que não quer que o filho esteja bem, né? Quem é? Quer que o filho esteja muito bem. Mas tem que ver o que é bem, porque na relação de pais e filhos, nessa situação, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, que a gente tem muitas projeções de desejos não realizados. E que a gente pode, inconscientemente, né, propor ou impor para os nossos filhos. Isso pode gerar para a gente, né, uma venda, a gente não vai ter condições de perceber isso, de socorrer, amparar os nossos filhos, né? De deixar que eles vivam o espaço de adolescência com acertos e erros, aprendizado, né? Que vai fazer eles crescerem. E se a gente, e não é uma tendência, né? Já é uma tendência do funcionamento mental humano, né? E dos pais, a gente tem isso, quero que meu filho chegue, eu não cheguei. Mas vamos ter um cuidado com isso, ter essa consciência de a gente não invadir, não imprensar os nossos filhos com os nossos desejos não realizados, com as nossas frustrações que estão guardadas dentro de nós, no nosso mundo interior. Daí uma das coisas que eu tenho, né, ultimamente bem recomendado, né, pode parecer até um exagero para algumas pessoas, mas eu tenho recomendado e recomendo em todo lugar que eu falo, e eu professo isso, espero que socorra, que a gente tenha hoje uma terapia preventiva, né, que seja um grupo, pessoas começarem a discutir um pouco isso, essas emoções, esse movimento interno nosso, dessa descoberta de que é o mundo interno da gente que vai decidir como a gente vai conviver com esse mundo externo. Ou a gente fica absorvendo o mundo externo, que é perfeito, né? É feito, quer dizer, perfeito não é perfeição, mas é pró-feito, né? Ele é anti-feito, ele é feito antes para que você absorva mais de projeções de toda uma comunidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, e aí é importante que a gente tenha essa atenção para o nosso mundo interno. E a gente precisa começar, os pais, né, os adultos pensarem isso, ajudarem suas crianças, seus adolescentes, para que a gente possa ter um mundo um pouco melhor. É hora de se pensar isso. É hora da gente, é o momento de se pensar. O aumento da violência no planeta, né, da agressividade, essa coisa que há na internet hoje, por exemplo, né, que uma criança fragilizada de certo modo, também, que é um outro assunto que eu pretendo falar depois, em outro momento, que é essa questão de uma pessoa, né, atrás de uma internet, manipular crianças, adolescentes, levando elas a perigos seríssimos, né, até de morte. Então, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Não deixemos que a adolescência e a infância dos nossos filhos seja roubada. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Tá? Vamos discutir isso, discutir entre nós, empresários, grandes empresários. Vamos observar isso. Porque à medida em que a gente tem um funcionamento, em que a gente tem o ego, ele quer ter satisfeito, o ego dos pais também quer satisfeito. É muito bom saber, então, poxa, meu filho está performando, está bem, olha só, esse é meu garoto, olha como ele está, né? Ele está crescendo, está com não sei quantos milhares de seguidores,
Ele é um empresário desse trabalho entre aspas. Né? É um trabalho entre aspas, a meu ver, à medida em que ele é imaturo, ele está aprendendo, ele já está dentro de um vulcão, que é a adolescência, que vai questionar, ele quer, de certo modo, sair da dependência e crescer como ser, né, que vai ser individual, ser adulto, que vai realmente modificar o mundo. Então é hora da gente pensar um pouco nisso. Eu queria que todos possam pensar, tomara que eu tenha contribuído, né, de algum modo, para a gente pensar como fazer, sacar um pouco essa coisa de entender um pouco onde estão as nossas projeções, se a gente está esmagando nossos meninos, nossas meninas com nossos desejos projetados, entendeu? A gente precisa começar a pensar um pouco nisso. E ver também a questão, as próprias plataformas, a gente de olho nas plataformas, trabalhar com, à medida que elas são importantes para o nosso trabalho, para a nossa vida atualmente. Então elas também entram na nossa família da humanidade. Elas fazem parte da família da humanidade. Nós precisamos crescer, ter desenvolvimento, né? Ter prazer, lazer, conhecimento. Então ela é uma ferramenta e ela é uma parceira, né? Assim como a escola, a igreja, né? A política. Precisamos desenvolvermos todos para esse caminho. É preciso sim que a gente tenha o maior cuidado com essa exposição, né, maciça do corpo e da sexualidade das crianças, do jovem, né, da intimidade dos jovens. E precisa começar a pensar um pouco mais isso e começar a ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. A escola já fez isso, os pais devem observar isso em casa, né? Essa exposição, incentivar a fazer isso é uma coisa que precisa ser pensada, a meu ver, tá? Acompanhar isso, estar sempre acompanhando, orientando, né, os filhos, observando isso, que eles possam viver, brincar, que eles possam ser mais do que ter, tá? Porque é uma pressa de ter, que já é a meu ver, já é uma, digamos assim, eu diria um mal-estar que essa civilização traz para a gente, como dizia o Floyd, né? De ter coisas. Ser é importante e em sendo a gente vai ter coisas. Você sendo uma melhor pessoa, você tem uma vida um pouco melhor, uma família um pouco melhor, um mundo um pouco melhor, mais solidário, mais respeitoso, mais amigo. Então essa é a minha mensagem, né, para todos. Vamos proteger nossas crianças e nossos jovens. Não deixemos que seja roubada a adolescência e a infância dos nossos jovens. Eu agradeço a presença de vocês. Peço que faça o like lá, né, me ajude para eu continuar fazendo esse trabalho que é uma verdadeira missão para mim, né, nesses meus 40 anos de profissão, né, e a minha dedicação a querer um mundo melhor, as pessoas serem felizes. Nós viemos aqui para ser felizes. E que nossas crianças, nossos jovens sejam felizes. Muito obrigado pela atenção a todos. Namastê, até o próximo vídeo.